Mais um dia de intensa troca de tiros não para. Falei do Complexo da Maré agora há pouco, vamos falar dele, foi lá mesmo. Desta vez a ação foi da Polícia Civil contra receptadores de cargas roubadas. Reportagem completa, Jackson Silva. O cinegrafista Luiz César Silva ficou em meio ao cenário de guerra. Ele precisou deixar a moto estacionada no caminho para se proteger dos tiros. Pegou aqui no meu capacete, pegou ali, ó, no retrovisor. Vou pegar aqui o casaco aqui dentro do baú. Aí o casaco aí, ó. Olha o tirão. Vários tiros aí. Policiais civis foram atacados logo na entrada da comunidade Parque União, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. E tiveram que se abrigar dentro de uma padaria. Um dos tiros passou bem perto dos agentes. Tá batendo aqui. Os policiais tentavam localizar de onde partiam os disparos. Tá pegando ali, ó. Tá muito perto. Eles estão acertando aqui, ó. Tá o nosso poste. Ele tá pegando na frente, em cima do poste. Esse vídeo mostra o momento em que um dos traficantes atirou contra os agentes. Mesmo diante do perigo, um morador ficou na janela na hora do tiroteio. Mãe e filha se abraçaram e tentaram se livrar dos disparos. Por causa do intenso confronto, o trânsito na Avenida Brasil ficou interditado. O caminhão travou ali. O bagulho tá doido aqui. A operação teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão em lojas de roupas. Segundo as investigações, os estabelecimentos receptam e revendem roupas de grife roubadas. Semana passada foi o início, a primeira etapa dessas investigações, onde apreendemos vasto material roubado num shopping do Recreio do Bandeirantes. São mercadorias que foram roubadas em março, em que os roubadores levaram para dentro do Complexo da Maré e começamos a investigação para ver para onde eles revendiam. Um dos envolvidos no esquema, segundo a polícia, é o empresário Kennedy Schifarelli. A investigação também apontou funcionários das distribuidoras de roupas que repassavam informações sobre a localização da carga para traficantes do Comando Vermelho. O esquema acontece em vários pontos do estado. Os funcionários das empresas transportadoras de cargas, eles facilitam o roubo, repassando informações privilegiadas para os criminosos roubadores, tais como roteiro desses caminhões, né, para onde eles passam, as notas fiscais, o valor das notas fiscais e o tipo de mercadorias. O material foi recuperado e devolvido aos donos. Para o delegado, o roubo de cargas trouxe um prejuízo de mais de 3 milhões de reais. Uma quadrilha, né? Uma organização criminosa composta por dezenas de pessoas, que não são só os roubadores, mas também os receptadores. Essas pessoas que fomentam, incentivam para que o roubo de cargas aconteça. Eles retroalimentam o sistema criminal a partir da aquisição dessas mercadorias roubadas. Então são várias pessoas que já estão sendo indiciadas, que serão futuramente indiciadas e processadas pelos crimes. Ao vivo com o Jackson Silva, que inclusive está até com o delegado. A gente está em choque com o que a gente viu, principalmente, Jack, eu estava falando pro Dorigo, porque o Cezinha não é funcionário aqui do SBT Rio, ele faz imagens, mas a gente conhece o Cezinha, eu conheço o Cezinha, sei lá, há 18 anos, né? Há muito tempo, e eu fiquei muito desesperada. Assim como eu fiquei quando o Jackson foi assaltado, eu sei que a gente desespera com muitas imagens chocantes, mas quando você ainda conhece a pessoa, vê o Cezinha deitado aqui, fazendo imagem, trabalhando, ó. E depois a câmera dele largada, o tiroteio. Depois vendo a moto do Cezinha aqui, ó, com um tiro. Sabe quando dá uma angústia? Com uma angústia. E a gente tava vendo aqui, ó, o Cezinha narrando tudo, ó, acertar o capacete dele, acertar o baú dele, acertar o cara trabalhando, que ele vende imagens, né? Cezinha vende imagens, ele faz imagens, tava lá. E os policiais, e tudo caindo. E a gente que conhece tiro, que eu já fiz operação, e você, então, conhece barulho igual o Dorigo, igual os policiais. A bala muito perto, as imagens são impressionantes, né, Jackson? Boa tarde pra você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. O Luiz está ao meu lado, mas antes vamos falar desse personagem principal, César, Luiz César Silva. Cinegrafista, gravava o momento em que os policiais tentavam entrar ali no Complexo da Maré.
Para quem está assistindo o SBT Rio, veja a dificuldade que a polícia tem de entrar em áreas dominadas por traficantes. Isso logo no início, Isabelle, ali da favela. Os traficantes atiraram bem perto da Avenida Brasil. Os policiais se abrigaram, entraram em uma padaria na tentativa de se proteger. Moradores nem se falam. Uma mãe chegou a abraçar a filha também para se proteger do tiroteio. César deitou no chão, Isabelle. A moto dele ficou no meio do caminho, totalmente metralhada. Mesmo assim, os policiais avançaram e conseguiram cumprir com o objetivo. Mas vale ressaltar a dificuldade que a polícia tem, ainda assim eles conseguiram entrar. Mas tem sido bem difícil, Isabelle Benito. Ao meu lado, doutor, muito obrigado pela sua participação. A dificuldade hoje em dia da polícia entrar em comunidades dominadas por traficantes tem aumentado ainda mais. Ontem foi o reflexo disso. Uma boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Isabelle. No dia de ontem, nós realizamos 3 operações simultâneas. Uma na favela da Rocinha, outra no Parque União e em Nova Iguaçu. Na favela do Parque União, os criminosos atacaram a equipe policial e também o repórter que cobria a operação. Assim que as equipes saíram da Avenida Brasil e entraram na comunidade, já foram atacadas por diversos tiros de fuzil. O que mudou, doutor, do passado para agora com relação à cultura desses traficantes de resolverem atacar a polícia logo na entrada? O que se percebia no passado, Jackson, era que os criminosos ainda possuíam algum temor das ações policiais. Eles normalmente corriam e se escondiam para que a polícia realizasse seu trabalho. Contudo, atualmente temos percebido que eles atacam a polícia de forma absurda e muito violenta, não se preocupando nem mesmo com os moradores daquela comunidade. Isabelle Benito. Doutor, boa tarde, obrigada pela participação, você da equipe nova aí, mas a gente sabe que já conhece de polícia, né? Já vem de investigação, já sabe bastante, a gente sabe dessa região, mas as imagens que eu e o Dorigo a gente tá vendo aqui, principalmente que tem o Cezinha deitado, capacete, jaqueta, chega a dar uma angústia de ver a imagem, mas a gente estava comentando aqui o tanto que os bandidos estavam perto. E a gente está falando de um perto, não que você estava muito no interior da comunidade. É perto de principais vias de acesso, vias expressas, né, doutor? E eles já largando bala em cima de vocês e de quem está fazendo a cobertura, né? Exatamente, Isabelle. Os criminosos, principalmente do Complexo da Maré, eles têm cada vez mais avançado os seus homens, né, se assim podemos dizer, para a área muito próxima à Avenida Brasil, de forma que, a partir do momento que a polícia vem atuar ali, já é recebida com tiros. Principalmente o que a gente percebe, doutor, é que a gente sabe disso pelo termômetro do Cezinha que a gente conhece, que tem sempre um cuidado em chegar. Eu da época, e a gente sabe como trabalha, o Jackson sabe como trabalha, ninguém avança, ninguém é maluco também. Assim como a polícia não quer morrer, jornalista então que não tem arma, só quer registrar, você vê que quando uma equipe é pega de surpresa dessa forma e tem registro não só dos policiais, que muitas vezes acabam filmando e a gente acaba aproveitando material, mas não, isso é de quem trabalha na imprensa. Você vê que ninguém tá arriscando muito lá. O negócio começa a pegar de susto, né, Dorigo? E você falou, a hora que apareceu as imagens, o Dorigo falou aqui, Beli, tá a 300 metros das equipes, né? Muito, isso mostra o que o doutor Luiz Eduardo falou. Sim. O avanço deles. Que a gente tinha o miolo da Maré, que só entrava mesmo quando vocês iam de core ou com bope. Mas não, a gente tá falando... Ó a jaqueta do Cezinha. A gente tá falando de uma localidade quando você tá se preparando ainda pra fazer a cobertura. Tanto é que ele se joga no chão e a máquina dele tá ali no chão. Ele filma com o celular, a máquina dele tá ali no chão, gente. Sim, é o que o Luiz Eduardo bem pontuou. Aquele vagabundo ali, aquele marginal que tá disparando contra a polícia, tá? É a primeira camada ali da contenção deles. O que eles estão fazendo? Eles estão pegando a contenção, antecipando o posicionamento deles para mais próximo da Avenida Brasil. Né? Ou seja, na primeira rua... com arma. Na primeira rua, na primeira quadra, você já vai enfrentar uma resistência armada. E é por isso que, às vezes, infelizmente,
pessoas que estão transitando pela Avenida Brasil são atingidas. Então não é pela a polícia, tu vê, ela para ali, A polícia ela quieta vai ali, tá ó. analisando o cenário ali para poder avançar em segurança, não vai dar tiro a Aí esmo. tá um pedaço né? do teto, quer ver? Até Você acho que vê, essa né? imagem que tem um pedaço do teto caindo. Então, o que acontece? Você tem que avançar, progredir até o objetivo, onde você não pode sair dando tiro a esmo. Então, a polícia fica ali, segura a posição Ali, ó, na para ver se posição consegue agora. neutralizar alguém, a contenção recuar para ele continuar progredindo no objetivo. Ó, e não o é policial tá fácil. até comentando Não tem dia ali. fácil, entendeu? Olha E aí as você cápsulas. repara nisso. A quantidade de tiros que o marginal, nesses 3 minutos de filmagem, quantos tiros o marginal dispara e quantos a polícia dispara. Para olha lá, cada a polícia- um ou dois que a polícia dispara, eles Não, disparam tem uma rajada dos 10, caras. 20, exatamente, rajada. O Sempre policial rajada. tá se posicionando ainda Entendeu? e o tiro tá comendo, ó. Ninguém tá atirando aqui ainda, tá comendo, ó. Olha só, aquela chuva de bala é do vagabundo. Aqui que ele se posicionou, ele para, dá um tiro, dá outro tiro, aí ele conversa pra mostrar a movimentação do vagabundo. E aí, mais uma observação, o que acontece? O marginal, ele tá vendo o veículo blindado ali e sabe que do lado de cá tem 15, 20 homens pelo menos. Sim. Ele não recua. Ele não recua. Então Não você recua, vê não. com a audácia o nível de resistência. Ele não recua. Cara, esse daqui é entendeu? brabo, hein? Jesus amado, esse policial é brabo aqui, recua. ó. Vamos lá, Entendeu? Jackson Silva tem uma pergunta pro delegado, doutor Luiz Eduardo. Fala, Jack. Isabelle, eu vou conversando com o delegado agora sobre os traficantes. É impressionante que eles agem de maneira treinada mesmo, estão treinados para isso, né? De guerrilha mesmo. Tanto o terceiro comando puro como o CV também. Veja só nessa imagem, não sei se está passando aí agora, os traficantes se posicionam, miram e atiram contra a polícia. Agora falando um pouquinho sobre o Complexo da Penha, lembra aquela imagem que eu fiquei deitado no chão? É a mesma coisa. Aí a pessoa pergunta, Jackson, você tem medo? Claro que eu tenho medo. Você também tem medo. O medo é o limite. Só que, Isabelle, hoje em dia os traficantes não estão mais no morro, estão no acesso. Então os policiais chegaram perto da Avenida Brasil. Imagina só. E ali perto os traficantes já estavam ali, uma via expressa, e atiraram contra os policiais. Inclusive um tiro quase pegou na cabeça de um agente, ele se abaixou, né, doutor? Sim. Bom ressaltar a análise feita pelo Dr. Thiago Dorigo, excelente. Realmente a polícia encontrou bastante dificuldade no dia de ontem, porque além da responsabilidade com os moradores das comunidades, nós também temos responsabilidade com os profissionais que lá estejam trabalhando. Então os policiais somente só conseguiram avançar após esse intenso confronto com os marginais. E pode perceber que nas imagens eles deitam no chão e atiram a esmo, não se preocupando com qualquer pessoa. Ô, muito obrigada pelas informações, rapaz. Esse daqui, ó, é brabo demais, o outro policial que tá ali, ó, na ponta. Ele tem calma, ele fala, ele dá sinal pro outro, ele faz aquelas imagens que ele mostra que tem muito mais policiada, muito mais, ele consegue ter visão. Esse daqui, ó, isso daqui é treinamento, cara, treinamento. Isso é o cara que tem que ter talento aqui. Igual aqui tem gente que, um programa que é feito por vários jornalistas, tem gente que fala pra câmera. Isso daqui é operacional do operacional, esse policial, não sei nem o nome dele, mas operacional do operacional. Doutor Luiz Eduardo, muito obrigada pelas informações. O Jackson Silva, obrigada por entrar ao vivo com a gente. E é claro que ele quer dar uma última informação. Fala, Jack. Eu sei que o doutor Thiago também gosta que eu levante o dedinho, que ele conhece já essa história do dedinho, que é importante ressaltar. Sempre tem uma informação para ressaltar, doutor. Então, eu sempre levanto o dedinho para ressaltar isso. Faltou também, Isabelle, o helicóptero. Se tivesse um helicóptero ali, certamente teria facilitado essa ação da Polícia Civil. Sempre falam, né? Principalmente pelo risco do próprio morador, né? A importância do aéreo, porque os caras não vão na contenção do primeiro ali, como disse o Dorigo, o fogueteiro com a arma, já vai dar um recuo, já cessa logo de cara. O que você vê que não cessa é o trabalho que a DRFC teve, mesmo com o caveirão, mesmo com o posicionamento, mesmo sabendo que ia acontecer muito próximo. É a imagem impressionante. Cezinha, beijo pra você, a gente te ama, tá, meu querido? Graças a Deus, mas dá até arrepio de lembrar de ver o capacete, a moto dele e a jaqueta dele ali.